Olá a todos, que tal estáis? Espero que bem, todo mundo com os pulmões funcionando aí em 100% e disposto para o nosso preparatório Enem 2020 na disciplina de Espanhol. Até agora nós temos fixado as datas de 1 e 8 de novembro para as provas e se a humanidade não for devastada até lá, precisamos estar preparados. Então, sem mais delongas, primeira questão, edição 2014, em que temos aí uma charge como um texto base. Esse gênero textual costuma utilizar dois tipos de linguagens, a verbal e a não verbal. Verbal representada pelas palavras e a não verbal pelas imagens. De cara, o que é possível visualizar nesse texto? Dois personagens em um ambiente de trabalho. A partir de quê? De que indícios? Pela forma como se vestem e pelos elementos, pelos objetos que rodeiam eles. Passamos à linguagem verbal. Primeira nuvenzinha aí, ó. ¿Sabes qué creo? Que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelanto en la carrera informática nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización. E o amigo vai dizer, não coincido com vos. Aí ele responde, e a vos? Quem te perguntou? Estou hablando com mi notebook. Essa última fala traz a surpresa típica do gênero e é também um elemento que provoca riso, humor. Se você não riu, problema seu, mas o intuito era humorístico. E por que nós nos surpreendemos? Ora, o personagem começa afirmando que o desenvolvimento tecnológico tem trazido a desumanização, a despersonalização e ele parece ter uma expressão de reprovação. Nossa, tudoão! Por outro lado, o que ele acaba fazendo? Trocando o diálogo humano por uma conversa com o notebook. É interessante observarmos alguns detalhes aí, que essa máquina dele está bem equipada com uma webcam e um microfone. Tudo isso para chamar nossa atenção para o fato de que hoje nós temos aparato tecnológico suficiente para disseminar as nossas ideias, as nossas falas. O irônico é que, ao passo que a gente ganha maiores possibilidades para a comunicação virtual, aquela que acontece face a face vai se tornando cada vez mais escassa. Então, para finalizar nossa observação aqui, nossa análise e a charge, vamos só tentar depreender duas palavras-chave. Quais seriam elas? A meu ver, poderia ser comunicação e tecnologia. Daí a gente passa já para a questão. A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica a. Bem, eu costumo dizer que 50% para o caminho de sucesso na resolução de uma questão é você compreender o comando dela, ou seja, a informação requerida. Nesse caso aqui é a crítica. A questão está pedindo para você identificar onde está a crítica. Em letra A, está na postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros? Se a gente analisar a charge, vai perceber que não existiu desrespeito quando o colega discordou da opinião do outro. Mas o outro discordou e não foi desrespeitoso. Então, letra A já está eliminada. Letra B, tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. A conversa alheia, no caso, seria de um funcionário com a sua máquina. E aí viria o colega para interferir. Isso é criticado? Isso é apontado como um problema? Tampouco. Então, letra C. Forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Como que aconteceu essa ampliação de comunicação entre as pessoas se na prática ela está cada vez mais diminuindo? Ela não está melhorando, ela não está se ampliando, a não ser no âmbito virtual. Ok? Então, essa palavra ampliou nos traz um pouco de problema. Na letra D, nós temos a crítica no hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Olha, o nosso texto não nos dá indícios suficientes para afirmar que aquele homem diante do notebook passava muito ou pouco tempo conectado. Então, sem recursos suficientes, não podemos marcar D como correta. E nos resta simplesmente a letra E, que é a crítica sobre o indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. Isso é ok? Isso é correto? Houve aí uma contradição de comportamento versus discurso? Houve sim, porque a priori o funcionário critica
o fato das pessoas estarem se tornando cada vez menos comunicativas e ele acaba fazendo a mesma coisa. Então, letra correta é. Próxima questão nos traz um poema muito tocante porque ele se refere à realidade de muita gente ainda hoje. Aqui estou establecido em los Estados Unidos. 10 anos passaram já, em que crucé de mojado. Crucé já me remete à ideia de cruzar fronteiras. De mojado, que é mojar? Molhar. Mojado, molhado, certo? Então, cruzar de mojado já me dá a ideia de que ele conseguiu chegar aos Estados Unidos a partir de que via. Ele conseguiu passar por uma barreira que tinha água. Essa barreira, para quem conhece um pouquinho de geografia, é o Rio Grande. É ele que faz divisa entre Estados Unidos e México. Geralmente as pessoas, quando querem chegar aos Estados Unidos ilegalmente, vão através desse rio ou pelo deserto. E, bom, acho que vocês já devem ter tido acesso a algumas imagens muito tristes de pais e filhos, crianças mortas ali boiando na água porque não conseguiram atravessar. Então, continuando, papeles no arreglado. Papeles, a gente deduz que são os papéis referentes à permissão de estado dele num país. Arreglar é ajeitar. Então, ele formalizou esses papéis? Não. Sigo sendo um ilegal. Ou seja, a informação de que ele está ilegal se confirma aqui nesse verso. Tenho minha esposa e meus filhos que me los traje muy chicos. Traje não pode ser visto aí como uma palavra com o mesmo significado do português. Traje é o passado do verbo traer. Trouxe. Ele trouxe os filhos dele muito chicos, muito pequenos. E se han olvidado já, olha, essa palavra é importante porque ela é recorrente nos textos. Olvidado, esquecido. Os filhos dele já têm esquecido de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, outro idioma han aprendido. Que idioma seria esse? O inglês, claro, já que eles chegaram muito cedo, muito pequenos aos Estados Unidos, então eles passaram a se comunicar apenas em inglês. E olvidado el espanhol. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tenga mi color. Esse aunque, ainda que, guarda essa palavra que ela também é muito recorrente. Vamos ao enunciado da questão. A letra de canção ou da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao... Ele quer saber, então, qual é o dilema que está representado, né, que está exposto nesse poema. Está na diluição de sua identidade latino-americana. A diluição da identidade do pai, acontece isso? De cara, a letra A já pode ser eliminada, ela vai para o beleléu, porque ele tem um sentimento muito profundo em relação à pátria dele original, certo? Ao México. Ele se refere ao México como México querido, e ele não se olvida do idioma, certo? Então, essa diluição de identidade não é válida. Letra B. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Pode ser? Sim, pode. Voltemos ao texto. A segunda parte aqui, direita. De mi México querido, del que yo nunca me olvido. E mais abaixo. Mis hijos no hablan conmigo. Outro idioma han aprendido. O fato de eles não se falarem já aponta aí para um distanciamento, certo? E esse distanciamento é justificado no verso seguinte, por conta do idioma. Então, letra B, ela tá bonitinha, mas vamos deixar ela aí, pode ter uma melhor. Letra C, preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Em algum momento o texto afirma algo referente ao preconceito? Não. Então, letra C, tchau.
Letra D, desejo de se integrar à nova cultura e se comunicar na outra língua. Ele expressa esse desejo? Também não. Letra D, tchau. Letra E, vergonha perante os filhos? Muito menos. Aqui a gente fica apenas com a letra B, porque as outras estão absurdas. Última questão. Em 2016 temos mais uma chart. Agora, um ambiente familiar, doméstico, em que existem duas crianças comendo. Veja só o que eles estão comendo. Tem um peixe aí num pratinho de uma das crianças e que diz: Mamá, mi mercúrio sabe a pescado. Esse sabe-a é uma expressão que tem o valor de cheira a, certo? Mas o que é interessante é ela dizer que o mercúrio dela cheira a pescado. O que é pescado? Peixe, é o que ela está comendo, certo? Não seria o contrário? O peixe está cheirando a mercúrio? Mas existe, então, um intuito de nos mostrar que o que predomina, portanto, no prato dela, seria mercúrio ou peixe? Mercúrio, com certeza. O que a mãe dela vai dizer? Come e calha, ou não tendrás dioxinas de postre. O que é postre? Sobremesa. Então, se ela não comer caladinha, ela não vai ter a sobremesa, que é o que? Dioxinas. Gente, uma das substâncias mais cancerígenas que você pode ter na história da humanidade são as dioxinas. Elas derivam da queima, da incineração de materiais cujo processo de fabricação se utiliza o cloro. Por exemplo, a página do seu caderno, essa que está aí bem branquinha, pelo menos eu espero que esteja bem branquinha, que você é caprichoso ou caprichosa, então ela precisa de cloro para que fique nessa corzinha. Daí, o cloro, quando é queimado, ele libera essas substâncias chamadas de dioxinas, que são altamente perigosas para os seres humanos. Então, a gente passa agora para o enunciado da questão. Essa charge tem a função de denunciar ironicamente a... Então, ela quer saber onde está a denúncia. O que está sendo denunciado? Rebeldia dos filhos em relação à alimentação? Olha, eu proporia aquele exercício que a gente fez de captar assim duas palavras-chave. Quais seriam elas? Podemos colocar aí alimentação e contaminação, não podemos? O que vocês acham? Essas duas palavras-chave conversam com o item A? Não, nenhum ponto. A rebeldia dos filhos, ela pelo menos existe? Nem sequer existe. A criança, ela faz uma constatação, ela nem é mal criada. Letra B. A denúncia é a contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade? Pode ser isso? Pode, já que ela diz que o peixe dela, aliás, o mercúrio dela está tirando a peixe, significa que predominantemente aquele alimento é tomado por mercúrio, que também é uma substância muito prejudicial aos seres humanos, podendo causar até a morte se chegar ao sistema cerebral. A letra C. Inadequação dos hábitos alimentares na sociedade atual. O texto lido fala de hábitos alimentares? Um leitor mais desavisado poderia dizer que sim, porém essa expressão ela engloba muito mais do que apenas uma refeição, que é a informação disponibilizada pelo texto. O fato de você me flagrar comendo coxinha uma vez na vida não te dá o direito de dizer que eu tenho aquele hábito alimentar, entendeu? Não posso falar de hábito alimentar. Letra C, tchau também. Letra D, autoritarismo das mães na escolha da alimentação dos filhos. O que está sendo denunciado aí é o fato de a mãe estar gritando com a criança, dizendo para ela se calar e comer direitinho, porque senão ela não vai ter sobremesa. A denúncia é realmente em relação a isso? Não. Acontece esse autoritarismo? Acontece, mas a denúncia não é em torno disso. Letra E. Falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições. Veja bem, se o peixe já estava contaminado por mercúrio, independente da forma como a mulher preparasse a refeição, ele continuaria contaminado. Então, letra E eliminada e ficamos com a letra B. De bom ter tido vocês aqui com a gente e até a próxima. Tchau!